A sessão desta segunda-feira foi fora do plenário Vicente Schuch e marcada por troca de farpas entre vereadores e executivo, na presença do prefeito Giovanni Wickert e do vice Celso Kremer. Cerca de 100 pessoas da comunidade de Vilar Lindo acompanharam a sessão, que teve votação de projetos, tribuna livre e período das comunicações. Para começar, vereadores reprovaram um ofício que solicitava apreciação em caráter de urgência do projeto de lei relativo à construção de paradas inteligentes em Venâncio Aires. O projeto tinha como objetivo autorizar o Poder Executivo a receber paradas de ônibus do tipo inteligentes da empresa HS Manutenção Industrial, como forma de compensação e quitação de incentivos industriais recebidos do município. Por conta do ofício da votação urgente ter sido reprovado, o projeto foi baixado para as comissões para ser apreciado em outra sessão. O ofício foi reprovado por 8 votos a 7, com os votos contrários de Tiago Quintana, Cid Ferreira e Ana Cláudia do Amaral Teixeira, do PDT, Ciro Fernandes, do PSC, Neusoir Batiste, do PSD, André Putin, Eustor Hackenhar e Helena da Rosa, do MDB. Ao fazer pronunciamento na sessão, o prefeito Giovanni Wickert referiu o assunto. A gente está à disposição de tirar todas as dúvidas sobre a construção de 5 paradas de ônibus, aquelas paradas maiores consideradas paradas inteligentes. É uma proposta da empresa HS, que é uma empresa que recebeu incentivo da Prefeitura de Venâncio na gestão anterior, com auxílio aluguel e um terreno. A empresa enfrentou uma crise econômica, assim como várias empresas, todos enfrentaram, e ela propõe ao município doar 5 paradas de ônibus em troca daquele incentivo. Porque se a empresa tiver que devolver o incentivo, é muito provável que ela feche as portas e vá embora. Vai para um outro município que está ofertando incentivo. Não falta incentivo para a empresa que gera tanto emprego e tanta renda como a HS. E ela não está se negando de continuar investindo. A empresa quer continuar investindo em Venâncio. Ela começou a construção no terreno, ela só não conseguiu cumprir a tempo. A empresa tem um produto para ofertar. Ela quer entrar nesse mercado de parada inteligente porque ela trabalha com empresas fumageira. E tem períodos do ano que tem maior produção ou menor produção para eles em função da produção do tabaco. Então, naquele período mais ocioso, ela vai trabalhar outras linhas. E uma delas é essas paradas inteligentes, do qual a gente está precisando colocar parada. Porque você se engana, se imagina que só a parada da Praça Católica é problema. E os universitários, quando foi tirada a rota de ônibus ali da Motorsul na gestão passada, onde é que eles estão pegando ônibus ali na 15 de novembro com a Tiradentes? Debaixo de guarda-chuva, sem espaço adequado, e vai 2 ônibus por dia para Santa Cruz. E aí ninguém lembrou. E aqueles ali no mercado do Bom, que ficam com água até a canela quando chove, que vão para essa região de Sapé também, ali na General Osório. Aí ninguém lembrou de defender? E ali na Avenida Ruperto Filho, quando na gestão passada foi tirado a rota de ônibus da rodoviária velha, e que muitos que moram nesse distrito têm que pegar o ônibus ali na avenida, que em dia de sol, tempo bom, o sol bate na cara porque não defende nada naquela parada, aquele paiungo que foi construído ali, e que não cabe 1/3 de quem precisa pegar, porque é uma das paradas mais movimentadas. E em dia de chuva, até quem está debaixo da parada leva chuva, porque não ataca nada. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo um bom negócio. A HS continuará investindo, vai cumprir a carta de intenções com um pouco de atraso, vai gerar mais emprego, vai gerar mais faturamento e ainda nós estamos ganhando 5 paradas de ônibus. Claro, eu vejo que inclusive o vereador Neusoir fez uma enquete hoje no Face. Todos nós responderíamos que é melhor ter uma quantidade maior de parada com preço menor do que 5 paradas com preço maior, correto? Eu também responderia aquilo, mas é o que a empresa tem para ofertar. Se ela quer trabalhar nessa área e quer ter o orgulho de dizer e mostrar para os outros municípios, quando ela for participar das licitações, vai a Venâncio olhar o que nós fizemos, porque nós moramos em Venâncio, produzimos em Venâncio, e Venâncio Aires tem uma parada que a gente produz. Então é um negócio para ser estudado, onde a gente ganha 5 paradas e ainda tem a empresa investindo em Venâncio, que não vai embora. Vereadores justificaram o pedido de mais tempo para estudar o projeto das paradas inteligentes, pois, segundo eles, a matéria estava incompleta, faltando detalhes sobre a ideia de construção da estrutura.
Além das paradas, outro assunto bastante comentado foi sobre a situação das estradas. Para a sessão de ontem, o Executivo providenciou melhorias naquela região, mas a comunidade quer que os consertos sejam mais recorrentes. Pessoas da comunidade puderam usar a tribuna, como o presidente do Esporte Clube Juventude, Mário Kist, e a diretora da Escola Pedro Benobon, Isabel Wilsman. A professora relatou problemas recorrentes em Vila Arlindo. As nossas estradas, principalmente, o grande problema que enfrentamos aqui em épocas de cheias. O trânsito, é interrompido. Principalmente, um dos primeiros pontos que fecha o nosso trânsito, as nossas vias, seria aqui no acesso, perto aqui do Campo do Juventude, onde a Sanga passa por cima. Está precisando, então, de uma canalização, onde logo não temos passagem para chegar até a escola. O que foi numa quarta-feira, agora a última, fez com que à tarde nós tivemos que suspender as aulas. Então, este é um ponto significativo que a gente solicita, então, que faça alguns levantes, algumas canalizações. Durante a sessão, o próprio presidente da Câmara, Eduardo Capel, do PP, fez críticas à administração municipal sobre a situação das estradas. Fazendo parte do governo, ele disse que percebe a comunidade insatisfeita com os serviços do Executivo. Não quero que o senhor fique chateado, não quero que o capataz fique chateado. A crítica, ela é construtiva. A comunidade, o senhor é um homem inteligente. O estudo de fisionomia, quando o senhor falava, dá para notar que a comunidade não está satisfeita com o Poder Executivo. E o que eu ouvi em todos esses amigos? Nós viramos a eleição aqui. Esse distrito foi fundamental para a vitória. O prefeito tem parentes aqui, seus pais aqui, seus sogros aqui. Nós esperávamos mais do prefeito. Foi o que eu ouvi em todas essas casas por onde eu passei. E como eu faço parte do governo, não tanto por Vossa Excelência, mas por adorar o trabalho do Celso Kremer, e seja para ganhar ou seja para perder, eu estarei com vocês na próxima eleição e quero que o senhor se reeleja. Eu disse o seguinte: o primeiro ano foi uma desgraça. O senhor herdou uma herança, foi o pior déficit da história de Venâncio Soares, e nunca mais um prefeito vai conseguir fazer um rombo tão grande, e eu entendo que terão que passar 4 a 5 prefeitos para cobrir esse débito. O segundo ano, o senhor teve uma decisão acertada de deixar todas as máquinas para a gente não perder a Dália Cozuel. Então agora o britador está funcionando, nós temos máquinas. Hoje eu acabei de me comprometer com alguns amigos e com o Ledo, com o orçamento legislativo, providenciar um caminhão, mas eu quero que o senhor saiba, às vezes o munícipe tem medo, às vezes tem vergonha, não sabe como chegar no prefeito, mas o sentimento aqui na linha Arlindo é esse, e o senhor tem que saber. A comunidade não está satisfeita com o Executivo, espera mais do Executivo, e a gente tem agora um ano e alguns meses para reverter esse quadro e, mais uma vez, ter um resultado de vitória nas nossas urnas. Quero que o senhor não leve a mal, quero que o secretário Tirelli não leve a mal, e espero que ele melhore, porque a comunidade não está satisfeita com o trabalho do capataz aqui da comunidade. Não sei se o senhor vai trocar, ou vai trocar um capataz para lá, puxar outro para cá, mas o sentimento é esse, gostaria que o senhor não levasse a mal. O prefeito Giovanni Vickert respondeu justificando a falta de recursos e investimentos para a vinda de empresas a Venâncio. O capataz Tirelli e a equipe aqui também tiveram muito azar. Teve máquina que ficou parada por um problema de garantia, em função da empresa ter vendido a máquina e a emenda lá do governo federal, presidente, não ter sido depositada. E quando entrou para a troca de óleo, a garantia, a máquina teve que ficar parada porque o vendedor não assumiu a garantia. Tivemos que acionar judicialmente. O britador em reforma, estragou de novo, fizemos uma grande reforma agora, problema mancá-lo agora que ele volta a funcionar. Então, nesse sentido, a gente sabe do compromisso com essa comunidade, não é só aqui. Existem insatisfações em outras localidades também que precisam ser corrigidas. E a gente tem humildade para dizer que nós não estamos satisfeitos. Está aqui o vice-prefeito Celso, o secretário André também, os nossos capatazes. Nós achamos que precisa muito mais. Primeiro ano com um déficit que, quando assumi, a Unimed do servidor estava cortada. O lixo, a empresa que recolhia o lixo ameaçando de parar de recolher o lixo. Porque desde julho, agosto do ano de 2016 não tinha sido pago algumas faturas. Inclusive aqui tem empresário que tinha fruteira na cidade
dessa região e que teve extrema dificuldade, inclusive fechou seu empreendimento porque a prefeitura não pagou a merenda escolar, deu um calote. E até hoje tem parte que não recebeu, porque na época entregou a merenda, a pessoa assinou de qualquer jeito lá e depois não conseguiu comprovar, foi na boa fé do gestor anterior. Então, problemas da maior ordem. E a gente parou de antecipar IPTU, se cobra IPTU no ano, e reduzimos o IPTU. Aqui tem gente que paga IPTU nesse distrito, reduzimos pela metade. 50% de desconto para quem mora no interior. E ainda vai reverter todo o IPTU em investimentos na localidade. E logo depois, conseguimos o financiamento para comprar a máquina, que agora, na virada de 2018-19, que a gente conseguiu botar muitas máquinas para o trecho, agora reformar alguns britadores, agora está com várias áreas licenciadas para extrair material e aos poucos ir recuperando o trabalho que tem que ser feito nos acessos à propriedade, nas estradas. Eu vejo que o André, nosso secretário da Agricultura, penou muito, porque chegava todo dia pedidos de acesso à propriedade, serviço de açudagem, e as máquinas fazendo serviço para Cozuel, trazendo a Languiru para Venâncio. Mas é aquele trabalho, André, que na hora foi difícil. Muito trabalho ficou atrasado. Mas pode ter certeza, se a gente tivesse dado um não para Cozuel e para Languiru, hoje os vereadores aqui talvez estariam cobrando do prefeito que deixou Cozuel e a Languiru ir embora e ir para outra cidade. Porque ela teve investimento e agora ela anda pelas próprias pernas. Só Cozuel vai render quase 200 mil por ano de imposto líquido que volta para a prefeitura. Em 3 anos se paga todo o investimento que foi feito lá. Nós plantamos uma árvore que vai dar frutos daqui a 15, 20 anos, mas vai dar bons frutos por bastante tempo. A gente não se preocupou apenas em fazer para esse governo. Nós fizemos plantando, talvez o nosso governo seja o que menos vai colher. Quem vai colher serão os próximos prefeitos que vão ter retorno desses investimentos. Já no período das comunicações, as reclamações e críticas ao executivo seguiram. O vereador Nelsoir Batiste, do PSD, fez apontamentos quanto ao trabalho do capataz no 7º distrito, Paulo Tirelli. Eu fico um pouco chateado porque o prefeito disse aqui que o capataz aqui da região que tem azar. Azar, eu acho que quem tem são os nossos agricultores. Porque no dia 19 de março de 2019 foi encontrada uma carga de fumo numa propriedade desse distrito. E daí no dia 19 de junho tinha uma máquina da prefeitura fazendo serviço na propriedade aonde foi encontrado o fumo roubado. Então, para você, agricultor, que já pediu serviço de hora-máquina e não consegue, para alguns tem, para outros não. Então, eu gostaria que o governo ele tem que rever os seus conceitos e ver quem realmente produz para a comunidade, que trabalha e quer que as coisas aconteçam. Isso é sério. Então eu quero que vocês, agricultores, entendam que se você pediu para fazer a entrada da sua propriedade e não foi feita, lá naquela propriedade que tinha fumo roubado, a máquina estava trabalhando lá. E o prefeito, e eu liguei para ele naquele horário, eu levei um funcionário da prefeitura para ver, que está de prova, tenho as provas, ficaram de fazer um levantamento para descobrir o que aconteceu, mas ninguém foi demitido. Agora, quando o vereador não apoia uma decisão do prefeito, o CC do vereador é demitido. Um dos mais competentes ainda, que a prefeitura sente falta até hoje. Mas quando é um problema sério desses, nada acontece. Então fica aqui o meu desabafo e que o executivo tome providências. Outro vereador a utilizar o espaço de fala para fazer críticas à prefeitura foi Tiago Quintana, do PDT. Ele falou em restabelecimento de verdade ao se referir às falas do prefeito sobre o governo anterior. Nesse pouco tempo, eu quero aqui, em primeiro lugar, apoiar o vereador Nelsoir nas declarações que deu aqui nessa tribuna. Se ele tem provas, esses fatos precisam ser investigados. Aconselho que sejam enviados para o Ministério Público, que é um órgão competente para apurar questões como essa. Não podemos admitir que a administração pública e os seus bens e os recursos sejam usados para esse tipo de finalidade. Mas a quem ainda nos escuta, eu preciso restabelecer a verdade. Há 2 anos e meio, Venâncio inteiro só escuta o prefeito falar do governo anterior. Por isso que eu digo, quem mente para se promover, mente para esconder
esconder a sua incompetência. E é esse o caso que está ocorrendo. Em primeiro lugar, que é mentira é a história do posto de saúde aqui, que estava quase perdido. O posto de saúde só existe aqui porque o governo anterior começou a fazer essa obra. Tiveram seus percalços e o governo atual terminou. Se ele se promovesse dizendo que tinha terminado a obra, muito bem, mas ele quis fazer questões de dizer que não tinha recurso, né, que tinha dívida de 40 milhões, o que é uma baita de uma mentira, Giovanni. Tu sabe disso. Os relatórios do controle interno te desmentem de uma forma que, se fosse crime, tu já ia estar preso por mentir. Não devia fazer isso. E se a questão do posto fosse questão de recurso, o senhor contratou uma consultoria por 400 mil reais sem licitação que não estava no orçamento. Isso já desmente que tinha dívida de 40 milhões. Mas tudo bem, podemos falar aqui das paradas de ônibus, que até desqualifica o Neri, que trabalhava lá, que fez comparação, falou que o municipal estava abandonado. Ele era o secretário do esporte, como que ele fala que estava abandonado? Ele disse que não tinha brita antes nas estradas e fez menção ao PAC do interior em 2010, que foi feito pelo governo anterior, que botou brita nas estradas. Eu acredito que Vossa Excelência não escuta o que você fala. Deve estar no outro patamar e não está escutando o que a comunidade está dizendo, né? Eu lamento ter que te dizer isso, mas digo isso olhando no teu olho. E quando fala em união, semana passada o vereador Cid tentou uma audiência contigo para falar sobre iluminação pública e foi negado. Que tipo de união é essa? A união quando convém sempre para o executivo? Nós viemos aqui para restabelecer a verdade nesse pouco tempo que tem, e a comunidade pode ter certeza que essa história de que não pode se queixar com alguns vereadores aqui na Câmara, não existe isso aí. Todas as demandas que chegar em nós vão ser encaminhadas e não está tudo bem como estão vendendo a história aí. Chega de desculpas e reclamações e blá blá blá, e está na hora de trabalhar. Ainda com relação à fala do vereador Neusoir Batiste, com acusações ao capataz de Vilar Lindo, a líder de governo na Câmara, a vereadora Sandra Wagner, do PSB, disse que a denúncia está em investigação com uma sindicância já aberta. Esses foram alguns dos destaques da sessão de ontem da Câmara de Vereadores, realizada fora da sede em Vilar Lindo. Lembrando que também foi feita uma homenagem ao Esporte Clube Juventude daquela localidade, que conquistou no fim de semana o título de campeão na categoria aspirantes do Campeonato Municipal de Futebol Amador.